Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e essa é minha apresentação de mestrado intitulada Risco de atropelamento de capivaras em uma área urbana. O projeto foi orientado pelo professor Luiz Gustavo Rodrigues e como co-orientador eu tive o Jorge Fernando Saraiva. Bom, os impactos das vias sobre a fauna são bem documentados e relatados há mais de 70 anos. Devido ao crescimento da população humana, houve nas últimas décadas a necessidade de se construir infraestruturas lineares, como as ruas e as estradas, para ligar cidades. Só que a presença dessas infraestruturas pode exercer alguns impactos negativos nas populações de animais silvestres que vivem ali, como, por exemplo, está expondo esses organismos à poluição sonora do ar e também pode estar levando ao isolamento das populações por causa da fragmentação que acontece nas áreas, o que pode estar levando a longo prazo à redução na diversidade genética do local. E mesmo quando as infraestruturas elas não formam uma barreira completa na hora da movimentação desses indivíduos, ela ainda assim pode ser responsável por outros impactos negativos significativos, né? Como, por exemplo, pode estar alterando o comportamento dos animais, deixando eles mais expostos aos riscos de predação e também às perturbações ao efeito de borda que acontece nessas regiões. Além disso, quando os animais eles tentam atravessar uma rodovia, eles ainda podem ser atingidos por um veículo, sendo que os atropelamentos ele é o efeito direto negativo mais visível das infraestruturas lineares sobre a fauna silvestre. Esses atropelamentos eles têm sido relatados com frequência nos jornais, até mesmo porque muitas vezes eles envolvem espécies raras e colocam em risco a segurança também dos usuários. E só para você ter uma ideia da quantidade de atropelamento que acontece, né, por uma estimativa realizada pelo Centro de Controle Brasileiro de Ecologia de Estradas, 15 animais silvestres são mortos por segundo nas estradas do Brasil, o que dá um número de 400 milhões de animais atropelados por ano. E esses números podem ser ainda maiores, já que normalmente eles estão sendo subestimados, porque não tem obrigatoriedade em se relatar os casos de atropelamento e também porque as carcaças podem ser removidas das vias por outros animais. Em relação à segurança do usuário, além dos efeitos negativos exercidos então sobre as populações de animais, a importância de se diminuir os atropelamentos ela fica evidenciada quando os custos materiais resultantes dessa colisão, como por exemplo a destruição do automóvel, ele é somado à redução na qualidade de vida dos usuários devido aos traumas físicos e psicológicos, aos danos ecológicos também, então seria ao próprio atropelamento, a morte do animal silvestre, e também é somado aos custos econômicos resultantes, como por exemplo acontece para o ecoturismo. E uma estratégia utilizada para desenvolver ações de mitigação para reduzir esses atropelamentos é identificar os locais onde há a concentração de pontos críticos de atropelamento, ou também conhecidos como hotspots, que seriam os locais então onde se concentram esses atropelamentos mesmo. E eles geralmente estão correlacionados às características da paisagem ao redor adjacente desses locais e identificar tanto a presença desses pontos críticos quanto também as características da paisagem, identificar quais seriam os fatores responsáveis por esses atropelamentos, permite a gente prever então áreas de conflito atuais e também latentes áreas de conflito, e podendo então desenvolver medidas de mitigação antes mesmo que aconteçam esses atropelamentos e todas essas mortes. Existem muitas técnicas para identificar os pontos críticos. Alguns exemplos de técnicas que são comumente utilizadas é a estimativa de densidade de kernel e também a estatística Cad-Ripley. Só que esses métodos eles assumem uma estrutura unidimensional, como uma única estrada ou uma única rua, e não uma estrutura viária reticulada como acontece nas cidades. Então aqui nesse primeiro mapa é possível ver que em vermelho uma rodovia, por exemplo, que poderia estar sendo analisada em estudo. E eu queria comparar essa única via com a via de uma cidade, que está representada em cinza nesse outro mapa, né? Onde você tem um cruzamento de várias vias, uma se sobrepondo à outra. Né? Então, em um contexto urbano, devido ao crescimento populacional humano, é comum de encontrar animais silvestres vivendo dentro das cidades, né? A capivara é um animal que é comumente envolvido nas colisões de veículo, mas nós temos a presença de outros animais que vivem nesses ambientes, né? Até o momento, o conhecimento atual sobre a ecologia de estradas carece de evidências e também de alternativas confiáveis e adequadas para lidar com os atropelamentos de animais silvestres dentro das cidades.
e esse conhecimento ele vai ser necessário no futuro, já que a tendência é aumentar cada vez mais a presença desses animais em um contexto urbano, né? Além disso, a fauna urbana ela não é apenas considerada na ecologia de estradas em si, mas também pelos próprios planejadores das cidades. A fauna urbana ela traz aspectos positivos e negativos para as cidades, né? Então, sim, os animais eles aumentam a probabilidade de conflitos entre os próprios animais e os humanos, já que eles causam danos aos jardins das casas e também transmitem doenças, então são também fatores de zoonose. Só que esses animais eles fornecem serviços ecossistêmicos para os humanos e a presença desses animais também aumenta o bem-estar psicológico da população. Então, a gente quase não sabe sobre os animais que vivem nas áreas urbanas e o pior, na hora de se planejar as cidades, os planejadores focam no bem-estar humano, com pouca preocupação sobre as dimensões ecológicas no desenvolvimento dessas cidades, né? Sendo necessário, então, levar as ecologias de estradas para o planejamento das cidades, para que, assim, esses locais tenham um grau aceitável de sustentabilidade ambiental. Então, esse trabalho teve como objetivo compreender os principais fatores que estariam influenciando nos atropelamentos das capivaras em uma área urbana, no município de Campo Grande. Para isso, nós determinamos quais seriam os pontos críticos atuais de atropelamento desses animais. Avaliamos também se a distância de corpos d'água poderia estar influenciando nesses atropelamentos, sendo que quanto mais longe de corpos de água, menor seria a probabilidade de acontecer um atropelamento. Avaliamos se a distância de parques poderia estar influenciando também nos atropelamentos, sendo que quanto mais distante de parques, menor seria a probabilidade de acontecer esse atropelamento. Avaliamos se a quantidade de cobertura vegetal também poderia estar influenciando, sendo que quanto maior a quantidade de cobertura vegetal, maior seria a probabilidade. E essas três variáveis, nós escolhemos ela porque elas são variáveis relacionadas à biologia da capivara. Então, seriam condições necessárias para uma capivara se estabelecer em um local. Mas nós também avaliamos se o fluxo do tráfego estaria influenciando nos atropelamentos, sendo que quanto maior é o fluxo de veículos, maior seria também a probabilidade de se ocorrer um atropelamento em um local. Nós, então, também fizemos um mapa preditivo dos pontos críticos de atropelamento das capivaras e propomos medidas de mitigação junto ao Ministério Público. Bom, o estudo foi realizado na área urbana do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse município ele apresenta 4.000 quilômetros de ruas, das quais 71% são ruas pavimentadas. E essas ruas estão organizadas em uma rede reticulada. Aqui nesse mapa também é possível ver os corpos de água que correm pela cidade e também as áreas verdes, né, os parques que nós encontramos nessa cidade. Esse outro mapa tem a presença da pavimentação do município, em que em laranja tem representação das vias pavimentadas e em cinza nós temos as vias não pavimentadas. E eu gostaria de chamar a atenção para a localização dessas vias, né, em que as vias não pavimentadas ficam localizadas mais na periferia da cidade. Bom, Campo Grande está localizado então na bacia hidrográfica do Rio Paraná, em que correm 11 corpos de água passando pela área urbana. A vegetação dominante é de gramíneas e também de vegetação ripária, e a cidade apresenta 20% de cobertura vegetal remanescente. Os animais, eles não só as capivaras, mas nós podemos encontrar também outros animais que vivem nesse local, e eles estão localizados em grande parte dentro dos parques, né, em uma matriz antrópica. Esses parques são geralmente cercados, mas nós também conseguimos ver que os animais conseguem sair desses parques, eles têm livre acesso e conseguem acessar também as ruas adjacentes sem muitos problemas. O monitoramento dos atropelamentos ocorreu através de 5 métodos. O primeiro foi uma parceria desenvolvida com a Solurb, que é a empresa responsável pelo recolhimento das carcassas desses animais atropelados, pelo aplicativo Capivara, que foi um aplicativo desenvolvido junto ao Ministério Público, em que a própria população via que o animal tinha sido atropelado, tirava foto e enviava a foto do animal com uma comprovação se era mesmo uma capivara atropelada ou não. Através de notícias que eu fiz um levantamento histórico dos animais atropelados, através de terceiros, avistamentos realizados por terceiros, então alguém que via e me informava de que acontecia esses atropelamentos.
ou então eu vi que aconteceu o atropelamento e eu também fazia o registro, e também pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que recebiam esses animais atropelados e me informava do evento, né, do acontecimento. Para cada ocorrência de atropelamento, eu registrei a rua, a data e quais seriam as coordenadas geográficas. Bom, as informações que elas estavam duplicadas, elas foram removidas, assim como as informações que não tinham precisão na localização da rua onde aconteceu o atropelamento, também foi removido. Para determinar os pontos críticos, nós desenvolvemos um novo método de estimativa baseado na densidade de kernel, só que utilizando os grafos, né? Para isso, nós utilizamos o mapa de infraestrutura viária da cidade, que é este daqui. Ele está disponível no site da prefeitura, em que em preto nós temos as vias das cidades. E convertemos então esse mapa em grafos, considerando as intersecções de ruas como vértice e as ruas mesmo como uma borda. Em seguida, nós associamos cada atropelamento ao vértice mais próximo e atribuímos então a esse vértice o valor de 1, que seria, por exemplo, esse verde aqui mais escuro. Né? A partir daí, atribuímos um valor a todos os outros vértices adjacentes com base na distância desse outro vértice. Então, esse seria 1 e esse daqui seria os outros valores que estariam sendo suavizados, né? Para calcular esses outros valores, nós utilizamos o kernel gaussiano, em que x é a menor distância gráfica entre esse vértice e o atropelamento, que é representado pela letra I. Nós utilizamos o fator de suavização da banda, que é do kernel, né, como 310 metros, porque esse é o valor equivalente ao raio da área de vida da capivara dentro da cidade. Para identificar quais seriam as variáveis que estariam influenciando na probabilidade de acontecer um atropelamento, nós calculamos a distância dos corpos d'água e dos parques mais próximos, seguindo o caminho mais curto pelas ruas. E para isso nós utilizamos o mapa de infraestrutura viária com o pacote ST-PLAN-R. Esse mapa de infraestrutura é o mesmo mapa utilizado anteriormente para calcular a presença dos pontos críticos. A porcentagem de cobertura vegetal ela foi calculada utilizando o índice de vegetação de diferença normalizada, que é o NDVI, utilizando as imagens de satélite Landsat 8, que está disponível no site da NASA. Essa imagem de satélite ela tem uma resolução de 30 metros. E em seguida, nós definimos um buffer, nós realizamos um buffer com raio de 100 metros em torno de cada ponto de atropelamento e calculamos a mediana do NDVI. O fluxo do tráfego foi medido utilizando a distância até o centroide da cidade como um proxy. E para criar uma comparação, nós criamos 1000 pontos aleatórios como pontos de pseudo-ausência. Então, seriam pontos onde nenhum atropelamento foi realmente registrado. Só que já como é possível que dois eventos de atropelamento eles estejam relacionados entre si, se eles forem muito próximos, então não seriam mostras independentes, nós testamos a presença dessa autocorrelação utilizando o teste de Moran e nós identificamos essa presença de autocorrelação. Então, nós utilizamos um modelo que considera essa autocorrelação de maneira explícita. Bom, para determinar qual fator iria aumentar a chance de acontecer um atropelamento, nós utilizamos o modelo linear generalizado misto binário, e como 0 foram os pontos aleatórios que nós criamos, e em 1 seriam os pontos de atropelamento reais, de ocorrência de atropelamento. E as variáveis que a gente analisou seriam as variáveis explicativas. Bom, para o mapa preditivo, nós utilizamos então o resultado do GLM para calcular esse mapa e identificamos os trechos que continham 50% e 95% de probabilidade de acontecer o atropelamento, assim como nós fizemos com o mapa atual. Para verificar o desempenho preditivo desse nosso modelo, nós reexaminamos esse nosso GLM utilizando 70% dos nossos dados e utilizamos os 30% restantes para calcular a área sobre a curva, que é o AUC. Esse processo, então, ele foi repetido mais 1000 vezes para garantir que não houvesse um viés na seleção do subconjunto e utilizamos a média do AUC como uma medida de acurácia do nosso teste. Bom, nós registramos 125 atropelamentos. Esses atropelamentos foram registrados entre o ano de 2008 e 2019, sendo que a maioria dos atropelamentos foram relatados no ano de 2019, por causa da parceria que nós fizemos junto ao Ministério Público para registrar
esses atropelamentos. Aqui nós podemos ver a distribuição espacial desses atropelamentos e os complexos que se formaram. As linhas cinzas são as ruas e as linhas pretas os locais com probabilidade de 95% de densidade. As linhas vermelhas são os locais de probabilidade de 50%. Nesse primeiro gráfico aqui, em A, nós temos a localização dos atropelamentos ao longo da área urbana da cidade. Então, cada ponto é um evento de atropelamento. Aqui no gráfico B, nós podemos ver os pontos atuais. Então, é o mapa atual de atropelamento, sendo representado então com intervalo de confiança de 50% e 95%. E ele revela a presença de 4 complexos de atropelamento. Esses complexos eles acontecem em volta dos parques, em regiões onde nós temos a combinação das 3 variáveis de parques, cobertura vegetal e corpos de água. Em C, nós temos o mapa preditivo dos atropelamentos, com os maiores valores de probabilidade estando representados em vermelho e os valores mais baixos de probabilidade estando em amarelo. E aqui em D, nós temos então os pontos críticos preditivos, com a presença também dos complexos, só que foram os mesmos complexos, seguindo as mesmas características da paisagem, então os corpos de água, locais com alta cobertura vegetal e também ao redor dos parques, só que ele deixou de maneira mais evidente a presença desses complexos. Bom, aqui em Y nós temos a probabilidade de atropelamento e em X os valores das nossas variáveis analisadas, né? Aqui nesse primeiro mapa nós temos os valores do NDVI e no segundo mapa nós temos a distância aos corpos de água, ao fluxo da cidade, ao centroide e aos parques. Nós tivemos então, com os coeficientes padronizados, que a distância dos parques foi o principal fator relacionado aos atropelamentos, seguido pela distância dos corpos de água, ao fluxo do tráfego e depois, por último, a cobertura vegetal. O modelo ele apresentou uma capacidade preditiva de 0,6 e isso provavelmente se deve à alta taxa de erro de comissão que nós tivemos. Então, as mortes, os atropelamentos, eles se concentraram principalmente ao redor dos parques, principalmente quando a gente tem a combinação então de parques, água e cobertura vegetal. E isso pode ser um reflexo da abundância das capivaras nessas áreas, né? Explicando por que a distância também de parques foi a variável que mais influenciou nos atropelamentos, já que são locais onde os animais vivem, então você tem maior abundância deles. Além disso, o aparecimento de pontos críticos ao redor de corpos de água e em locais com alta quantidade de cobertura vegetal foi encontrado também para outros estudos, indicando uma preferência da capivara por esses locais, por esses hábitats, né? O volume do tráfego, ele é comumente identificado como a variável que mais influencia nos atropelamentos, não só de capivara, mas também de outros mamíferos. E nesse nosso estudo, ele foi a terceira variável mais importante. Então, de 4 variáveis, ele ficou em terceiro. E isso pode ser porque as ruas elas podem estar agindo como efeito de barreira para a travessia das capivaras aqui dentro da cidade. Então, as capivaras elas evitam de atravessar as ruas e quando elas decidem atravessar, elas podem estar sofrendo com atropelamento, que é quando a gente registra esse evento, né? Mas esse evento ele não seria o comum, digamos assim, para acontecer, né? Elas funcionam mais como efeito de barreira mesmo. O mapa preditivo, ele mostrou a presença dos pontos críticos, então, de maneira mais intensa pelos complexos, formando também ao redor dos corpos de água. Eu coloquei os dois mapas, o mapa atual e o mapa preditivo aqui, um do lado do outro, para visualizar melhor, mas a formação dos complexos é a mesma, seguindo os mesmos cursos de água. Só que o mapa preditivo, ele mostrou alguns pontos críticos latentes de atropelamento. Então, são locais onde deveriam ter os atropelamentos, só que poucos eventos foram registrados nesses locais, né? Como a gente pode ver aqui nessas outras regiões. Então, a gente teve atropelamento, só que foi muito pouco, né? E isso pode estar acontecendo por causa da baixa abundância dos animais nesses locais, então não permite a formação desses pontos, não permite a identificação desses pontos críticos. E algum desses pontos também pode ser um erro de comissão, então seriam falsos positivos, né? Como a gente modelou apenas uma variável que estaria relacionada ao comportamento do motorista, é possível que o nosso preditor então esteja refletindo apenas a chance de acontecer, de encontrar capivaras em um local.
E é possível também que essas predições sejam um reflexo do quão bom é o ambiente para as capivaras viverem nele, né? Superestimar esses pontos críticos não é um problema quando a gente olha para ações de conservação, já que ele estaria mostrando áreas em que os animais podem acessar, se mover e se estabelecer na hora de formar novos grupos. Por isso, nós sugerimos, então, considerar esses pontos críticos na hora de tomar decisões do planejamento da cidade e na hora de tomar ações de mitigação, de instalar essas medidas de mitigação. E falando das medidas de mitigação, para reduzir as colisões, as ações elas são divididas entre aquelas que modificam o comportamento animal e aquelas que modificam o comportamento do usuário, né? Em relação às mudanças no comportamento animal, nós temos que a combinação de cercas e das passagens de fauna, elas são as mais eficientes na hora de se reduzir os atropelamentos, só que outros métodos também são eficazes, como a iluminação das estradas, o controle populacional através da caça e também a modificação do hábitat adjacente das estradas. A modificação do hábitat adjacente seria a retirada da vegetação que está ali ao redor, ou então alterar de alguma forma essa vegetação para que os animais não permaneçam nesses locais ou que não sejam atraídos para esses locais. Só que quando a gente está pensando em um ambiente urbano, muitas vezes esses métodos não são possíveis de instalar ou são difíceis de instalar, devido à própria característica do ambiente urbano, né, das cidades, mas também por causa da topologia mesmo, do relevo que a gente encontra dentro das cidades, principalmente que a gente está falando aqui de Campo Grande. Então, dentro das cidades, nós recomendamos a modificação do comportamento de um motorista. E como a colisão com a fauna ela é frequentemente associada à alta velocidade dos carros, a gente indica, então, métodos que diminuem essa velocidade, como, por exemplo, a instalação de sinais de trânsito, das lombadas, tanto as físicas quanto as lombadas eletrônicas, as placas de alerta de travessia de animais e também aos sinais sonoros, né, que estariam dando um sinal de atenção para os motoristas. Só chamamos atenção para as placas de alertas, de que se os gestores decidirem utilizar as placas como um meio de mitigação, a gente recomenda a utilização junto com outros meios, outras estruturas de recomendação, de mitigação, porque elas sozinhas se mostram pouco eficientes na hora de reduzir os atropelamentos. Só que quando a gente utiliza as placas de alerta junto com outros meios de mitigação, elas podem estar até mesmo intensificando esses outros meios. Bom, as ações de mitigação escolhidas, elas também podem ser instaladas próximos aos bueiros e também às áreas verdes, já que os bueiros eles funcionam como um corredor entre fragmentos para os animais. E quando a gente pensa em instalar os meios de mitigação próximos às áreas verdes, nós também podemos estar conservando outras espécies, não só as capivaras, já que no município de Campo Grande nós encontramos, por exemplo, o coati, vivendo no meio do município, e também os lobinhos, né, o cerdócio. Eles também estariam se beneficiando dessas ações de mitigação. Então, a diminuição dos atropelamentos ela pode estar impactando positivamente o bem-estar da população humana e aumentando o valor do serviço dos ecossistêmicos que esses animais promovem. Muitos estudos eles demonstram mudanças no comportamento animal em resposta à presença da estrada, como efeito de barreira, que nós encontramos também no nosso estudo. E, como consequência, a longo prazo, isso pode estar vindo a levar a uma interrupção do fluxo gênico populacional, se essa barreira ela for completa para esses animais. Então, por isso, uma abordagem complementar a esse estudo é monitorar os animais com rádio GPS para a gente ter informações mais precisas sobre aonde instalar as medidas de mitigação. E os dados de telemetria, eles também ajudam a gente a determinar os padrões de movimento dos animais e tentar entender um pouquinho melhor como esses animais respondem às perturbações humanas e também avaliar a eficácia dos meios de mitigação. Bom, os pontos críticos de atropelamento, então, eles aconteceram principalmente perto dos parques e a presença deles pode ser explicada pelas características da paisagem adjacente, sendo então que a distância dos parques, seguidas pelos corpos de água, pelo fluxo do tráfego e pelas áreas verdes,
foram, nessa ordem, né, importantes variáveis na hora de predizer a ocorrência de atropelamentos de capivaras no município de Campo Grande. E os locais com essas variáveis devem ser levados em consideração pelos gestores das cidades na hora de se instalar os planos de mitigação, as ações de mitigação. Bom, meu agradecimento vai principalmente pelo programa de pós-graduação e para a Universidade Federal, que cedeu toda a infraestrutura necessária para desenvolver o estudo, aos parceiros que foram desenvolvidos junto, né, a Solurb, ao Imaçu e ao Ministério Público, que forneceram também os dados para coletar todos os dados para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, ao CNPq pela bolsa de estudos que foi fornecida. Eu tenho que agradecer muito ao pessoal que estava no dia a dia ali do meu lado, então o pessoal do laboratório, que me ajudou também no desenvolvimento desse trabalho, me deu toda a força, o apoio necessário, tanto nas análises estatísticas, quanto no dia a dia, na hora de ir monitorar, ver como estavam os animais, de confirmar se era uma carcaça ou não, e toda a burocracia que tem por trás dos estudos, e eles estavam ali todos os dias me auxiliando. Eu tenho um agradecimento também, tenho que agradecer ao meu orientador e ao co-orientador, que me auxiliaram com toda a paciência do mundo e participaram de todo o processo. E todas as vezes que eu precisava de ajuda deles, eles estavam dispostos a me ajudar. E eu tenho também que agradecer a Fernanda Abra, que ela trabalha com ecologia de estradas, e eu pude acompanhar ela um dia em campo e ver então como que funciona as ações de mitigação na prática, né? Tanto as placas de travessia dos animais, quanto também as estruturas mesmo de travessia, né? As passagens de fauna que nós temos nas estradas. Então eu pude entender um pouquinho melhor de como funcionam esses estudos e utilizar no meu trabalho, né, para poder sugerir ações de mitigação junto ao Ministério Público. Bom, muito obrigada então a todos que me ajudaram durante esse trabalho e também a todos que me assistiram até aqui. Eu fico à disposição para maiores detalhes, para perguntas, para sugestões, para discussões. Meu e-mail está aqui na tela, podem estar entrando em contato e também entrar em contato com o pessoal do laboratório, lá no laboratório, e ver como tudo funciona. Muito obrigada.